Olá, galera do oitavo ano. Vamos lá para mais uma aula de artes? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o cinema. Está na página 145 da apostila de vocês. Abram para mim e acompanhem, por favor. Bom, aí vai começar falando sobre a experiência cinematográfica. O cinema é provavelmente uma das expressões artísticas mais populares e difundidas em todo o mundo. O prazer de se sentar em uma sala escura, escutar os primeiros acordes da trilha e ver a primeira cena aparecer é compartilhado por milhões de pessoas. Quem não tem uma canção de filme que adora, um personagem marcante ou uma cena inesquecível? Quem? As artes visuais, a música e as artes cênicas estão unidas na linguagem cinematográfica. Assistir a um filme, principalmente em uma sala de cinema, é viver uma experiência que une fotografia, sonoplastia, trilha sonora, trabalho cênico dos atores, dança, no caso dos musicais, e texto dos roteiros cinematográficos. Nas animações, ainda podem aparecer desenho, nas pinturas e nas esculturas. O cinema promove uma experiência artística múltipla que desperta os sentidos, as emoções e o pensamento. O diretor de cinema Federico Fellini dizia que o cinema é um modo divino de contar a vida. Talvez por isso alguns filmes passem a fazer parte da nossa história para nos remeterem muitas vezes a sonhos, memórias e desejos presentes em nosso viver. A história do cinema, vamos lá. O desejo de captar o movimento esteve presente na história da humanidade desde os tempos remotos. Algumas construções na pintura, no desenho e na escultura buscavam formas de trazer dinamismo para as obras. Com a invenção da fotografia, em meados do século XIX, e o crescente avanço tecnológico na velocidade e fixação de captação da imagem, tiveram início experimentos que buscavam uma maneira de mostrar o movimento por meio de uma projeção de imagem. E no final do século XIX surgiu o cinetoscópio, que era um precursor do primeiro projetor do cinema. Tem aí a imagem no livro para vocês verem, tá? Ele foi criado entre 1892 e 1895. O cinetoscópio consistia em uma câmara escura, na qual o espectador via, através de um orifício, imagens e movimentos projetadas no interior da câmara. Houve também outros inventos que culminaram na criação do cinematógrafo. Bom, o cinematógrafo foi apresentado pelos irmãos Lumière no ano de 1895, por meio da exibição dos filmes A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e A Chegada de um Trem na Estação. Nesse dia, nasceu o cinema, com a projeção em tela do primeiro filme dos Lumière. Os primeiros filmes retratavam cenas do cotidiano, mas foram aos poucos apresentando cena com maior dramaticidade. No início do século XX, alguns artistas desenvolveram experiências cinematográficas unindo teatro, ilusionismo e cinema. O maior exemplo é o filme Viagem à Lua, do cineasta Georges Méliès, lançado em 1902 e cujos efeitos especiais, alcançados pelo diretor francês na época, marcaram a história do cinema. Até a década de 1920, o cinema não tinha som. Os filmes eram mudos, alguns tinham trilha sonora executada ao vivo. Durante a projeção, os textos apareciam escritos na tela, e um dos maiores nomes do cinema mudo ao lado de Buster Keaton e Harold Lloyd foi Charlie Chaplin. Chaplin se tornou um mestre do cinema mudo com seus filmes de comédia e eternizou o seu personagem Carlitos na história do cinema. Bom, aí vocês vão ver que fala mais sobre o cinema. Vocês vão dar uma lida aí, qualquer dúvida vocês me chamam no meu privado, tá bom? Não vou ler isso aqui tudo porque tem muita coisa aqui para ler, mas vocês não deixem de ler, porque eu tô sempre tirando as questões da prova,
do provão e do teste aqui do livro, tá, galera? Tudo é tirado daqui. Eu tenho um jogo rápido para fazer com vocês aí, que tá na página 148, tá? Vamos lá pro jogo rápido? Aí diz assim: como se deu a invenção do cinema? Bom, vocês vão colocar o seguinte para mim aí, ó. O cinema surgiu por meio de um conjunto de pesquisas que culminou na invenção do cinematógrafo no final do século XIX. E na exibição dos primeiros filmes, a invenção da fotografia foi fundamental para o aparecimento do cinema. Ó, começa aqui. Vou copiar para mim aí na número 1 da página 148. E tem mais um pedacinho aqui atrás. E termina nessa folhinha aqui. A número 2 vai perguntar: quais foram as principais correntes cinematográficas na Europa durante a década de 1920? Bom, nós temos o expressionismo alemão e a vanguarda francesa. Tá aqui, ó, número 2. E a número 3, como vocês já estão vendo aí embaixo, né? Eu vou ler aqui, ó. Quais foram os principais nomes do cinema mudo? Vocês vão colocar para mim Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd. Tá aqui, tá? Charlie Chaplin. Nome difícil de escrever, mas eu coloquei aqui para vocês, tá? Aí vai ter, ó, a parte que fala sobre o cinema no Brasil, na página 149. Já com a galera aqui, ó, usando óculos em 3D para assistir os filmes, ó. Olha a evolução do cinema, né? Como o cinema começou e como é que ele tá hoje, gente. Foi muita evolução. Vai falar sobre as etapas do cinema. Então, por favor, leiam tudo isso, não deixem de ler. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado para eu estar explicando para vocês, tá? Aí, depois de vocês lerem essas páginas aí que falam sobre cinema, vocês vão fazer para mim responder a 154 e 155. Depois eu coloco lá no grupo, tá? A resposta em PDF para vocês. Tá bom, galera? Beijos, até a próxima.